Dispersando? Não, concentrando. Se você quer levar alguém ao transe, você concentra fluidos, tá? Concentração. Se numa reunião mediúnica você quer ajudar um médium a ter uma concentração melhor, mais profunda, induzir ele melhor ao transe para facilitar a comunicação do espírito, você vai concentrar fluido nele. Se no final você tem ali um espírito renitente que não quer ir embora, não quer se desligar daquele médium, ou o próprio médium, por inexperiência, às vezes ele não consegue se desvencilhar do espírito e fica ali, o espírito se desprende, vai embora, daqui a pouco volta de novo, aí a gente usa a dispersão. Porque é preciso que se estabeleça uma ligação magnética entre o magnetizador e o sujeito magnetizado, no sonambulismo. Então eu não posso dispersar. Eu tenho que impregnar o sistema dele de fluidos, para que ele se torne receptivo às minhas ideias, às minhas sugestões. Para que eu consiga conduzi-lo, eu tenho que estabelecer uma relação magnética com ele. E se eu disperso, eu estou indo no sentido contrário a tudo isso. Numa reunião mediúnica, na comunicação de um espírito, a ligação entre o espírito e o médium nada mais é do que uma ligação magnética que se estabelece entre os dois. Se eu quero desligar o espírito daquele médium, o mesmo serve nos processos nos processos obsessivos. Se eu quero desligar o espírito do médium, eu tenho que desfazer essas ligações magnéticas com dispersões. Então, se eu quero levar o indivíduo ao estado de sonambulismo, colocá-lo num estado de transe, e que o sonambulismo é um estado de transe profundo, eu preciso impregná-lo com as minhas energias. Então, eu vou fazer concentrações longitudinais, concentrações feitas de forma lenta, da cabeça aos pés, de preferência desse indivíduo. Ativante ou calmante, aí eu não tenho como especificar a que distância a gente deve fazer isso. Geralmente eu utilizo uma meia distância entre ativantes e calmantes, mais ou menos 1,5 palmo de distância do corpo do sonâmbulo, é a minha prática. Assim que eu faço e tem dado resultados. Essa é a única forma de fazer? Não, tem várias outras. Foi a forma que nós escolhemos e a forma que o Deleuze recomendava que ele fazia com os sujeitos sonâmbulos dele. Mas antes de usar essa técnica, a gente usava outra, que a gente foi colher em um livro do Michaelos, Magnetismo Espiritual. Lá tem um relato de vários magnetizadores, as citações de vários magnetizadores clássicos, e o Michaelos então fala que na época existiam diversas técnicas, e ele mostra uma que diversos magnetizadores utilizavam, que era uma concentração fluídica, que ele fazia do alto da cabeça até a região gástrica. Num segundo movimento, ele fazia a concentração do alto da cabeça, descendo por trás pela nuca, e num terceiro movimento, numa concentração lateral, do alto da cabeça, descendo até o ombro, depois até as mãos. Assim ele envolvia o sujeito por todos os lados. Mas depois a gente substituiu por essa que o Deleuze recomenda, que é mais simples, mais fácil de se executar, e que na realidade dá os mesmos efeitos, chega ao mesmo resultado. Nós estamos aqui falando de sonambulismo segundo Deleuze, porque essa é a proposta do seminário que foi estabelecido. Mas o pai do sonambulismo não é o Deleuze. O pai do sonambulismo é quem mesmo? Puysegui. O Marquês de Poussegui, esse é o pai do sonambulismo. Nas suas experiências, que até eu contei um pouquinho ontem, com o seu primeiro sonâmbulo, que foi o Vitor, e que era realmente um sonâmbulo extraordinário, e depois o Poussegui foi descobrindo que existiam outras pessoas sonâmbulas, outros pacientes seus.
E aí, sempre que era possível, ele sempre utilizava o sonambulismo dos seus pacientes. Mas se vocês querem conhecer essa história, como é que iniciou-se, todo esse processo inicial de descoberta do sonambulismo e o seu desenvolvimento pelo Marquês de Puységuy, não pode deixar de ler essa obra aqui. Esta obra ela foi lançada no Encontro de Magnetizadores deste ano. A obra escrita pelo Marquês de Puységuy. Memórias para servir à história e ao estabelecimento do magnetismo animal. Essa obra tem aí à venda à disposição. Uma obra muito boa de se ler, gostosa de se ler mesmo, porque tem muitos casos, muitos relatos, muitas histórias, principalmente em torno do sonambulismo, escrito pelo pai do sonambulismo, que é o Puységuy. Então, vale realmente a pena não perder a oportunidade, já que nós estamos aqui, tem um livro bem aí na porta. Não perder a oportunidade e adquirir. E ler essa história que nós estamos contando do início do sonambulismo, ler através da própria escrita do seu criador, do seu descobridor, melhor dizendo, o Marquês de Puységuy. O Deleuze, ele vai complementar essa informação. Então, primeiro, ele recomenda passe de grandes correntes, porque ele diz, assim não vai carregar a cabeça, em preferência às demais partes do corpo. Em seguida, pergunta-se ao enfermo como ele se encontra. Ele coloca enfermo, porque eu falei isso ontem, está aqui no livro, vocês podem ler aqui, quando o Puységuy, ele achava que somente as pessoas doentes é que poderiam manifestar o sonambulismo. Por isso que ele fala enfermo, que para ele todo sonâmbulo era um enfermo. Eu não sei se ele manteve esse pensamento depois, em obras que ele tenha lançado após essa, eu não sei. Mas nessa aqui, ele fala dessa maneira. Mas depois se descobriu que não era bem assim. O próprio Deleuze já tinha descoberto que não era bem assim. Pessoas saudáveis, pessoas depois que terminavam o seu tratamento magnético, continuavam manifestando sonambulismo. Então, em seguida, pergunta-se ao sonâmbulo, vamos substituir aí. Como é que ele se encontra? Eu fiquei vários minutos fazendo essas concentrações longitudinais. Quantos minutos? Depende, 5, 10, 15, 20, quanto seja necessário. Isso vai depender de diversos fatores, vai depender da experiência do magnetizador, da experiência do sonâmbulo, do desenvolvimento dessa faculdade, do quanto eles tenham uma boa relação magnética. Tudo isso vai influenciar nesse tempo de resposta que o sonâmbulo vai dar. Então, pode ser bem rápido, 3 minutos, pode demorar um pouco mais, 10, 15 minutos, ou até mais do que isso. Após isso, que eu percebo os primeiros sinais de que ele está entrando num transe, e aí ele começa a demonstrar alguns sinais, e pela experiência a gente vai perceber facilmente que aquele indivíduo está entrando num transe. Tem muitos sonâmbulos que eles começam a piscar os olhos rapidamente, mas isso não é generalizado, não vamos encontrar em todos os sonâmbulos. Tem sonâmbulos que começam a dar pequenas ou grandes convulsões. Lembram das convulsões de Mesmer? Das aplicações magnéticas de Mesmer? Onde ele tinha construído uma sala só para colocar esses indivíduos. O indivíduo caía no chão, começava a se bater, a convulsionar, ele colocava todo mundo lá dentro da sala de convulsões, porque era uma sala totalmente acolchoada, para que eles não se machucassem. E depois o indivíduo superava essas convulsões, elas cessavam, ele saía daquela crise magnética e estava se sentindo bem melhor da sua doença. Essas convulsões, o que é que isso significa? Essas convulsões representam o esforço do espírito em se desprender, mas que o corpo físico ainda o retém. E aí a reação é de convulsão. Pode ser uma convulsão bem leve, às vezes quase imperceptível, e outras vezes são convulsões um pouco mais violentas do que isso.
Kardec, ele diz que o espírito se aproveita de toda oportunidade que lhe chega para poder reaver um pouco dessa sua liberdade de espírito fora do corpo. Porque o corpo é como se fosse uma prisão para o espírito, uma prisão que pesa, que lhe tolhe. E eu não sei em que obra há uma comparação desse estado com aqueles antigos equipamentos que, se eu não me engano, se chamavam escafandro, que os mergulhadores usavam, roupas, equipamentos pesadíssimos, para que eles pudessem descer a grandes profundidades aquáticas. Imagine a gente com uma roupa daquela, tendo que caminhar aqui e conviver assim no dia a dia. Seria algo terrível, uma verdadeira prisão que tolhe os movimentos, iria dificultar o nosso relacionamento, conversar um com o outro, fazer diversas atividades, ia ser uma complicação danada. É mais ou menos assim que o espírito se sente estando num corpo de carne. Então, isso justifica qualquer pequena oportunidade, qualquer pequeno cochilo que a gente dá, qualquer pequeno momento em que o corpo reduz as suas atividades, o espírito se aproveita para desprender-se. É isso que vai ocorrer nesse início do processo induzido para o sonambulismo, induzido via magnetismo. Não via sugestão verbal, como diziam e dizem os hipnotizadores. Via magnetismo. Então, o que é que ocorre? No momento em que o indivíduo está ali, sendo magnetizado, direcionado a entrar num transe sonambúlico, o corpo começa naturalmente a relaxar, as atividades corporais reduzem. O que é que acontece com o espírito? Lógico, ele quer aproveitar o momento e sair dali, sair desse corpo, mas o corpo ainda o retém, porque o transe ainda não foi completado. E isso gera reações, muitas vezes são as convulsões. E isso vai nos levar a uma outra coisa. Pessoas que passam por processos de convulsão no dia a dia, que podem ocorrer devido a algum problema neurológico, problemas de ordem realmente física, mas que também podem ser justificados por um processo de emancipação da alma. Pessoas que de vez em quando têm certas crises leves ou mais profundas de ausência. Hoje mesmo uma companheira daqui, não me lembro mais quem, nos contou um episódio desse que acontecia com ela, que acontece com ela. De vez em quando eu tenho certas crises de ausência, eu me sinto como se eu não estivesse ali. Aí você vai no médico, vai no psiquiatra, e você vai tomar remédio. Porque esse é um problema de saúde, é um transtorno mental. E aí você tem que tomar medicamento. Inclusive um psiquiatra espírita, ele fará o mesmo. Infelizmente, a maioria fará o mesmo. Como assim um psiquiatra espírita vai fazer a mesma coisa? Porque ele não se debruçou naquilo que nós já conhecemos a respeito, que está nas obras de Allan Kardec, enfim, nos desenvolvimentos prováveis em torno dessa capacidade do ser humano que é de desprender-se do seu corpo físico para reassumir um pouco de liberdade fora do corpo. Uma companheira, há pouco, antes da gente vir para cá, ela estava nos perguntando ali, onde é que eu encontro material para a gente poder estudar sobre transtornos mentais, sobre doenças mentais? Olha, espírita não tem. Material espírita sobre isso não tem. E como Jacó falou ontem à tarde, falta psiquiatras e psicólogos espíritas que queiram pesquisar, escrever e divulgar a respeito. Pessoas que têm uma competência intelectual muito maior do que a minha, porque eu sou apenas estudante de psicologia, não sou profissional da área, mas tem muita gente aí capacitada para isso, para escrever livros, para fazer pesquisas com uma capacidade muito maior, para se debruçar a respeito dessas questões com um olhar espírita. Uma certa vez, encontrando uma companheira espírita, uma amiga,
Ela foi fazer um tratamento com um psicólogo que era espírita, e o psicólogo disse assim, mas eu sou espírita lá na casa espírita, aqui eu sou psicólogo. A gente vai analisar a teoria da psicologia, aliás, as teorias psicológicas, e a gente vai ver que em muitas situações elas contradizem o que está no espiritismo. O espiritismo pensa de um jeito, a psicologia vai pensar de outro. E aí, quem é psicólogo espírita vai ficar com qual teoria? Não, aqui eu acredito nessa, mas quando eu estou aqui eu acredito nessa outra. E isso não somente com relação a essas questões, mas com relação a todas as profissões. Um administrador que é espírita, ele não pode pensar como administrador do mesmo jeito que os demais. Um professor espírita, um médico espírita, um empresário espírita. Ele não pode ter na sua prática diária de profissional funcionando dentro dos mesmos preceitos que as ciências que não são espíritas, que pensam de maneira diferente. Eu não estou falando aqui das questões morais, estou falando das questões técnicas mesmo, intelectuais, das teorias. Então, o que falta na realidade, é que a gente não tem, é essa aplicação prática do espiritismo nas situações diversas lá de fora, como, por exemplo, o entendimento dos transtornos mentais e o estudo dos processos de emancipação da alma e também dos processos de mediunidade, muito pode nos ajudar a compreender melhor os transtornos mentais e a desenvolver um método melhor de tratamento. E o que é que nós estamos esperando para começar a fazer isso? Porque o que não falta na doutrina espírita são psiquiatras e psicólogos, faltando apenas usar essa vontade, esse querer, para que a gente comece a sair do lugar. Comece a encarar as coisas de lá de fora de uma maneira diferente. Quando é que lá fora vai se começar a pensar de uma maneira menos materialista e mais espiritualista? Quando nós daqui de dentro começarmos a analisar as coisas de lá de fora com o olhar da doutrina espírita, para modificar a nossa prática diária lá fora, não apenas no aspecto moral, mas em todos os aspectos. E esse dos transtornos mentais é um dos aspectos. Então, falta psicólogos, psiquiatras que queiram se debruçar sobre o assunto, buscando enxergá-lo sob uma ótica do espírito, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver novas terapias ou melhorar as terapias existentes, a fim de obtermos um melhor resultado. Porque, como eu falei ontem, eu não acredito que Deus dá uma doença Deus permite uma doença para alguém e não permite que haja um método de cura eficiente. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus permite que alguém adoeça e dizer, olha, você vai ficar doente para sempre, porque não tem cura. Tem. Onde é que está? Precisamos descobrir. Mas vamos voltar aqui ao assunto de Deleuze. Quando percebemos os primeiros sinais de que o indivíduo está entrando num transe, que pode ser um piscar de olhos, ou se isso não acontecer, olhando, observando a face dele, a gente vai perceber que é uma diferença. Vai perdendo aquela vivacidade. A pele vai como que se descolorindo. Você percebe que ele está entrando como se fosse num sono mais profundo, mas que não é um sono. E aí a gente pergunta para ele se ele está bem, se ele dorme. Ele cita aí, coloca o verbo dormir, porque no início do sonambulismo se confundia ainda essa faculdade como se fosse uma espécie de sono. Mas depois se verificou que não tem nada a ver com o sono. Porque dormindo ninguém anda, ninguém conversa. Aí alguém vai dizer, mas o meu filho ele fala dormindo. Dormindo não. Ele fala porque ele está sonâmbulo. Se ele estivesse dormindo, ele não falaria. E a gente pergunta, então, como é que ele está, se está bem? Geralmente eu pergunto, você já pode falar? E aí vai acontecer de três coisas. Ou ele vai despertar, ele não vai responder, vai continuar calado, ou ele vai me responder, sem despertar. Se ele desperta é porque não há sonambulismo, ele não está em transe. E o que a gente faz, é necessário não pensar mais nisso. Ele não entrou em transe, não deu.
Se ele segue dormindo, aí a gente coloca entre aspas, sem contestar, pode-se supor um princípio de sonambulismo. Ele entrou num transe, mas ele ainda não lhe responde quando você pergunta. Ele está num transe pré-sonambúlico. E o que é que eu vou fazer, então? Continuar as concentrações fluídicas, para levá-lo a um desprendimento maior, para que ele consiga atingir realmente um nível de sonambulismo. E aí, quando ele vai responder sem despertar. Então, que é a terceira opção. Se ele responde sem despertar, e uma vez desperto, quando terminar o transe, ele não recorda ter ouvido nada, o sonambulismo é real. Aí a gente tem que fazer uma complementação a respeito. Nem todo transe é sonambúlico. Ele pode entrar num transe profundo, mas não ser sonambulismo. Ele pode estar num transe hipnótico, mas aquilo não será sonambulismo, pode não ser sonambulismo. Ele pode lhe responder sem despertar, portanto, ele vai estar num transe, mas aquilo pode não ser ainda o sonambulismo. O sonambulismo é um aspecto profundo desse desprendimento. É um transe profundo e característico. Como é que eu sei se é realmente sonambulismo? Quando termina, ele não lembra de nada. Essa é a característica. Se ele se lembra de tudo, pode ser um transe profundo, mas não era o sonambulismo. Às vezes a garganta seca, às vezes é de emoção, principalmente por dividir o tempo com nosso companheiro Jacó no seminário, né? Pena que ele não é tão lindo quanto eu. Mas não digam nada, porque ele não sabe disso, tá? Ele não sabe disso. Ele acha ainda que é, né? Ele acha, eu sei que eu sou. Ele acha que é bem diferente. Ele me disse ontem que eu sou o futuro dele, porque quem sabe nas próximas encarnações, né, ele consegue acompanhar a minha beleza. Qual o objetivo do sonambulismo? Vamos lá para a Revista Espírita de Kardec, janeiro de 1866. O desenvolvimento das faculdades intelectuais é algo ainda mais extraordinário. Esse exemplo acho que eu contei ontem, eu não sei porque que voltou o slide para cá, mas vamos lá. Eis uma jovem, uma camponesa analfabeta, que não só se exprime com elegância, com poesia, mas em quem se revela um conhecimento científico sobre coisas que não aprendeu, e circunstância não menos singular. Isto ocorre num estado particular, ao sair do qual tudo é esquecido e volta a ser tão ignorante quanto antes. Entrando nesse estado estático, a lembrança lhe volta com as mesmas faculdades e os mesmos conhecimentos. Para ela são duas existências distintas. Uma onde ela demonstra ignorância, na outra ela demonstra conhecimentos científicos espetaculares. Mas o que a gente quer ressaltar aqui, nesse slide, nesse trecho de Kardec, é o seguinte: buscando lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo sobre a emancipação da alma. Lá tem a explicação de onde é que saem esses conhecimentos. Ontem eu falei de um. Conhecimentos que vêm de vidas passadas desse sonâmbulo. E que no momento de transe sonambúlico, ele consegue acessar essas lembranças lá na memória perispiritual, resgatar e retransmitir. Por que quando a gente está assim desperto, a gente não tem acesso a essas lembranças? Porque o corpo físico interfere. Ele tolhe as nossas capacidades de espírito, portanto, a gente só tem acesso nessa existência às ocorrências dessa existência. Às vezes, por um motivo ou outro, é que a gente consegue ter um acesso a uma vida anterior, a algum detalhe de uma vida anterior. Mas no momento de um transe sonambúlico, que é um transe profundo, o espírito desprendido do corpo físico, as percepções dele se ampliam. E aquilo que ele consegue captar não vem do seu cérebro físico,
vem das suas capacidades de espírito. Por isso que muitas vezes o indivíduo em estado sonambúlico, ele consegue lembrar coisas de suas outras encarnações, com uma relativa facilidade, com relação às vidas dele ou com relação às vidas de uma outra pessoa. Às vezes predizer o futuro, inclusive, como faziam os sonâmbulos nas mãos dos magnetizadores clássicos, do Deleuze, de Puisségui e outros. Quando eles falavam do futuro da própria doença, quando eles diziam, olha, eu vou entrar em crise exatamente daqui a 15 dias, às 8 horas da noite, e realmente acontecia. O meu tratamento ele vai terminar com 3 meses, você precisa usar essa técnica, aquela técnica assim, acolá. E realmente acontecia tudo como ele predizia com relação a esse prognóstico. Então, é uma capacidade que ele tem, mas que o espírito é quem tem. No corpo físico, no estado de vigília, a gente não tem a capacidade para usar essa faculdade que pertence ao espírito. Mas fora do corpo, com uma menor influência desse corpo físico, o espírito tem essa capacidade de ir, ele consegue o acesso a essas memórias. Então, ele consegue falar de assuntos que ele aprendeu em vidas passadas, mas que ele não teve acesso à oportunidade de aprender nesta encarnação. Mas aí, Kardec, ele vai dar uma outra explicação complementar. Às vezes, esses conhecimentos maiores que o sonâmbulo demonstram, vêm de espíritos desencarnados. Que é uma outra possibilidade, uma possibilidade que não anula a primeira. O sonâmbulo ele tem percepções mais avançadas. Ele tem essa capacidade de buscar conhecimentos que ele adquiriu em outras épocas. Mas ele também tem com muita facilidade a capacidade de entrar em contato com espíritos, e esses espíritos podem lhe transmitir assuntos, conhecimentos, que ele vai retransmitir ao seu magnetizador ou a quem esteja ali no ambiente para ouvir. Mas não é uma psicofonia, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui daquilo que Allan Kardec classificou de mediunidade sonambúlica, que não é psicofonia. Na psicofonia, o espírito fala através do médium. A fala é do espírito. Ele transmite, logicamente, o pensamento, que é transmudado em palavras, que o médium fala, mas o médium fala em primeira pessoa. É o espírito que se expressa através do médium. Então, o espírito vai falar em primeira pessoa. Eu sou fulano de tal. Eu vim aqui para falar para vocês. Isso é uma psicofonia. Na mediunidade sonambúlica, o espírito não se expressa através do médium. Ele se expressa, aliás, pelo sonâmbulo. Ele se expressa ao sonâmbulo. E o sonâmbulo é quem fala para os demais. É diferente da psicofonia. Nesse caso da mediunidade sonambúlica, o sonâmbulo vai falar em terceira pessoa. O sonâmbulo vai dizer, aqui do meu lado tem um espírito, ele disse se chamar fulano de tal, ele disse que é trabalhador desta casa e que veio aqui para nos dizer isso, isso, isso e aquilo. Quem está transmitindo a mensagem é o sonâmbulo. Ele está recebendo do espírito, o espírito está falando para ele, e ele é que está retransmitindo para os demais. Essa diferença da mediunidade sonambúlica da psicofonia. Na psicofonia nós temos um fenômeno que é mediunidade. O médium está ali servindo de intermediário do plano espiritual. Na mediunidade sonambúlica nós vamos ter a união de 2 fenômenos, sonambulismo e mediunidade. Sonambulismo, porque o sonâmbulo não está num transe mediúnico, ele está num transe sonambúlico. É mediunidade, porque o que ele está comunicando não lhe pertence, pertence a um espírito desencarnado. Nesse aspecto, é uma mediunidade. Ainda falando dos objetivos do sonambulismo, tudo se reduz a não ter senão um objeto, o de prestar serviços. Dedicar-se cuidadosamente ao enfermo de que se trata. Fazer uma completa abnegação de si mesmo. Eximir-se de todo interesse pessoal, de toda vaidade, de toda curiosidade.
E isso é muito grave, é muito sério. Na época do Deleuze, dos grandes magnetizadores, só existiam duas possibilidades de uso para o sonambulismo. Ou a de ajudar nos tratamentos, seja dele próprio, que fosse sonâmbulo, seja o sonâmbulo auxiliar como orientações para o tratamento de terceiros. Ou então, a segunda possibilidade seria usar o sonambulismo para espetáculos públicos. E isso se fez muito na época. Muitos magnetizadores e sonâmbulos se perderam seguindo por este caminho. Os grandes magnetizadores, como Deleuze, Puisségui, Dupotet, Lafontaine e tantos outros, todos eles, sem exceção, falam desse objetivo principal do sonambulismo: ajudar as pessoas a curar as suas doenças. Já que quem lidava com o sonâmbulo era um magnetizador, e que esse magnetizador utilizaria o seu magnetismo para curar, então esse mesmo magnetizador que iria lidar com sonâmbulos teria que conduzir esse sonambulismo para o objetivo unicamente da cura das doenças, do alívio aos enfermos, às dores da humanidade. Todos eles falam da mesma coisa. Hoje nós conseguimos enxergar outros objetivos tão nobres ou quase tão nobres. Nós podemos usar o sonambulismo, como algumas coisas eu falei ontem, para aumentar os nossos conhecimentos a respeito da mente humana. Vamos desvendar a mente humana. O que há por trás desse corpo carnal? Vamos entender a respeito dessas capacidades do ser humano, para que nós possamos aprender a melhor utilizar essas capacidades que todos nós temos. Isso é um objetivo que é útil. Duas palavras que Kardec usa com relação ao sonambulismo. A prática do sonambulismo tem que ser séria e útil. Por isso, antes de Kardec, Deleuze já falava: se dedicar cuidadosamente ao enfermo de que se trata, ter uma completa abnegação de si mesmo, eximir-se na lida com o sonambulismo de qualquer interesse pessoal, de toda vaidade, de toda curiosidade, porque o fenômeno é sério. Se nós queremos lidar com o sonambulismo, deixemos de lado toda e qualquer curiosidade. Curiosidade que eu estou falando aqui, com aquela curiosidade no sentido negativo. Porque há uma curiosidade positiva que nos leva a buscar, com interesse maior. E nós ficamos curiosos em conhecer aquele universo, a nos desenvolver dentro daquele universo, a explorar o universo do sonambulismo, o que é uma curiosidade sadia. Mas nós devemos deixar de lado qualquer interesse de curiosidade apenas. Eu quero ver porque é algo interessante, eu quero mexer com o fenômeno realmente é muito interessante, é fantástico. A capacidade que nós carregamos na nossa mente é simplesmente uma coisa fantástica e inexplorada. Mas nós temos essa ferramenta, que é o sonambulismo, que pode ser utilizada dessa maneira, desde que a finalidade não seja pessoal, seja séria, que tenha utilidade positiva para outras pessoas. Aí sim nós estaremos no caminho certo. O estudo da reencarnação que se pode fazer através do sonambulismo. O Hermínio Miranda, ele dizia que tinha muita vontade, isso está em algum dos seus livros, que ele tinha muita vontade de ainda ver, de surgir pessoas que se interessassem em estudar fatos históricos, polêmicos ou discordantes, através do uso do sonambulismo. Encontrar pessoas que viveram em determinadas épocas da história da humanidade, que vivenciaram certos trechos da história, os quais hoje trazem certas dúvidas e polêmicas de como é que realmente aconteceram. E se a gente conseguir descobrir um indivíduo que vivenciou aquela parte da história, e que se nós conseguirmos colocar ele num transe profundo de sonambulismo,
fazer ele retornar a sua mente até aquela época, para que ele possa esclarecer as dúvidas, já que ele viveu aquele episódio, para que ele possa esclarecer os historiadores modernos. Seria uma das possibilidades sérias do sonambulismo, porque é algo útil. Recompor a história através daquele que está aqui hoje, mas que realmente viveu naquela época. E por aí vai as grandes possibilidades que o sonambulismo nos oferece e que nós, lidando com ele, nós podemos ir descobrindo. Que precauções nós devemos ter com relação à prática do sonambulismo? Deleuze diz: afastareis todas as testemunhas inúteis, todos os curiosos e, em especial, os incrédulos. Quando alguma casa nos chama para fazer algum seminário, alguma palestra sobre sonambulismo, e que às vezes nos pedem para fazer alguma demonstração prática, aí a gente tem algumas exigências. Primeiro, você tem que me arranjar um sonâmbulo, porque não dá para a gente fazer experiência com qualquer pessoa. Me arranja alguém que você sabe que é sonâmbulo ou que tem grande propensão a ser. Segundo, nós vamos fazer isso num ambiente reservado para 4 ou 5 pessoas no máximo. Porque nós vamos evitar todas as testemunhas inúteis, todos os curiosos e principalmente os incrédulos. Porque isso atrapalha grandemente o trabalho do sonâmbulo. Parece ser uma coisa boba. Eu chego como magnetizador, magnetizo o sonâmbulo, coloco num transe e pronto, é só isso. Não é só isso, é muito mais. Nós estamos lidando com magnetismo, com uma potência que existe no ser humano. O sonâmbulo, ele desenvolve uma suscetibilidade, ele desenvolve uma sensibilidade muito aguçada. Ele, de olhos fechados, em estado de transe profundo, ele percebe quando pessoas estranhas entram no ambiente. E, às vezes, a presença dessas pessoas lhe causa mal, porque ele sente o contraste da energia. Se tem pessoas ali lhe observando o fenômeno, e essas pessoas são críticas, as pessoas são incrédulas, estão ali apenas com curiosidade, não estão ali com um objetivo positivo, com um objetivo elevado, isso, logicamente, reverbera magneticamente no sonâmbulo. Isso o atinge. E atinge também o próprio magnetizador. O magnetizado, o sonâmbulo, ele precisa estar muito bem, ele precisa se sentir muito bem. Mas ele é muito sensível às emanações magnéticas do ambiente, porque isso faz parte do fenômeno do magnetismo. Então, as pessoas que estão ali no ambiente e que acabam emitindo energias para ele, o atingem, reduzem as suas percepções. O sonâmbulo dá trabalho para entrar em transe, tem dificuldades para entrar em transe. E quando entra em transe, são reduzidas as suas percepções, as suas capacidades de espírito que está ali buscando expressar o fenômeno proveniente do espírito, é reduzida essa capacidade, ou seja, é prejudicado o fenômeno como um todo. Então, por isso que ele diz: afastareis todas as testemunhas inúteis, curiosas, especiais os incrédulos. Há um relato do Barão de Poté, em uma das 2 obras já traduzidas dele, de uma experiência que ele fez para um grupo de pessoas desconhecidas dele. Ele estava em um determinado local, e a pessoa da casa pediu para que ele fizesse uma demonstração. Estavam ali várias pessoas, muito mais do que 5 ou 10 pessoas desconhecidas do barão. E o barão fez várias experiências de magnetismo e sonambulismo das próprias pessoas que estavam ali presentes. Lógico, ele fez com o objetivo de demonstração científica, como uma busca de convencimento das pessoas que estavam ali. Ele tinha que ter uma força de vontade muito poderosa, para que a vontade dele pudesse suplantar todos os efeitos contrários ali no ambiente. Só que isso é muito difícil. Ele teve bastante sorte, entre aspas, porque ele conseguiu realizar diversos fenômenos magnéticos com os presentes com relativa facilidade. Mas normalmente não é assim que acontece.
Na maior parte dos sonâmbulos, há um desenvolvimento da sensibilidade de que não podemos formar uma ideia. São suscetíveis de experimentar a influência de tudo que lhes rodeia, principalmente dos seres viventes. Entrar um animal na sala, no momento que ele está em transe, pode lhe trazer prejuízos se as emanações magnéticas forem contrárias. O magnetizado, ele pode perceber essa energia diferente que está adentrando o ambiente e aquilo lhe prejudicar nas suas percepções, no seu transe. Trazer, inclusive, sofrimentos psíquicos, que podem, depois que ele sair do transe, lhe trazer algum desconforto, algum mal-estar físico. Com Deleuze ainda. O sonambulismo não produz jamais a menor perturbação, enquanto não se abuse dele. E pode ter-se por seguro que não se abusará dele quando se lhe emprega unicamente em averiguar os meios de fazer bem ao sonâmbulo ou aos enfermos de quem voluntariamente queira ocupar-se. Fora disso, desse objetivo útil e sério que Kardec aponta, se pode trazer perturbações para esse sonâmbulo. Mas ele não vai produzir jamais perturbação, desde que não se abuse dele. Conheço uma sonâmbula que ela teve uma experiência desagradável com um magnetizador, e por isso ela tomou um trauma, desenvolveu um trauma com relação ao sonambulismo, que ela não quis nunca mais saber de sonambulismo. Porque houve esse abuso aí que Deleuze aponta. O objetivo não era o mais sério, não era o de ajudar, era puramente curiosidade. E a sonâmbula quase desencarna. A sonâmbula sentiu o seu coração simplesmente parar, como se estivesse parando. Ela quase desencarna. E por isso, ela nunca mais quis saber de sonambulismo. Nós estamos lidando, gente, com o psiquismo do ser humano, e isso é uma coisa muito sensível. Muito sensível. Por isso que muitas vezes, popularmente se diz assim, o sonâmbulo você não pode acordar, porque se acordar ele morre. Você tem que pegar ele e reconduzir lá para a cama, pega pelo braço, reconduz calmamente lá para a cama e faz ele dormir de novo. Você não pode acordar. Isso tem mais ou menos verdade. Porque ali você tem um equipamento ultrassensível. Ele está num transe profundo, está parcialmente desligado do corpo físico, apesar do seu corpo caminhar livremente pela casa, mas o espírito ele está relativamente desprendido desse corpo, e você então chama e acorda ele abruptamente. Isso traz um enorme desconforto para ele, que pode trazer reações físicas. Ele pode ficar sentindo dores em diversas partes do corpo. Ele pode passar o resto do dia com o sistema nervoso abalado. Isso pode causar sérios desconfortos, inclusive pode trazer prejuízos ao seu psiquismo. Então a gente quer lidar com o sonambulismo, é uma coisa maravilhosa. Eu me encanto cada dia mais com o sonambulismo. Com o que a gente vai encontrando e com as possibilidades que ele oferece, e o que a gente pode fazer a partir dessa compreensão. Mas é algo bastante sério. Como disse Allan Kardec, a gente primeiro tem que buscar a teoria, para depois poder enfrentar os percalços da prática. Em outras palavras, é isso que ele diz. Então, vamos estudar e conhecer primeiro. Lógico, sempre vai acontecer situações novas. Não tenham dúvidas. De vez em quando pode acontecer alguma coisa inesperada nesse trabalho, no lidar com o trabalho cotidiano do sonambulismo. Mas se a gente já tem a teoria, fica muito mais fácil, porque aí basta ter um pouco de calma para a gente poder, com essa teoria, você poder lidar com as situações diversas que vão surgindo. Como uma certa vez, a sonâmbula, nós pedimos a ela para verificar a situação de um determinado doente, e ela disse que havia um processo obsessivo muito grande, que ela estava sentindo uma pressão muito grande, porque ela estava diante dos obsessores do doente.
E aí ela pediu muito, pediu para retornar, que não queria ficar ali de jeito nenhum. E a gente então trouxe ela de volta, tá? Então volta para junto do seu corpo, sai desse ambiente. Era uma situação inesperada naquela época. Era a primeira vez que algo do gênero acontecia. Mas a gente mantém um pouco a calma para a gente poder lidar com a situação da melhor maneira possível. O magnetizador, ele é o cuidador do sonâmbulo. Entre os dois deve se desenvolver uma relação magnética muito boa. Deve haver uma boa relação de confiança entre os dois. Um precisa confiar no outro e um precisa se entregar ao outro no trabalho. O sonâmbulo, às vezes, ele vai visitar ambientes muito desagradáveis, mas ele sabe que não está sozinho. O magnetizador está ali do lado dele para cuidar. Diante de qualquer situação inesperada, o magnetizador está com ele cuidando. E a ligação que se cria entre o magnetizador e o sonâmbulo é uma ligação muito intensa. É uma ligação magnética muito intensa. E algo muito interessante que acontece é que, quando eu magnetizo aquele sonâmbulo, o corpo daquele sonâmbulo é como se fosse extensão minha. Eu o controlo, eu o domino como se fosse meu. Dentro de certos limites, porque não há um desligamento completo desse corpo com relação àquele espírito. Olha, não vamos dormir, pelo amor de Deus. Não me deixem falando sozinho. Vamos abrir os olhos do corpo, os olhos da mente, para a gente poder ouvir, porque é muito importante essa parte, é importante que a gente preste bastante atenção. O assunto ela é muito fascinante. Ela é muito fascinante, mas parece que quando a gente vai falar de sonambulismo, o povo pensa que é para dormir e entrar num sono. Hã? Tá, então eu vou induzir o contrário. Mantenham-se de olhos abertos e bem abertos. E mais do que isso, mantenha a mente bem aberta para captar tudo. Vamos lá, onde é que a gente estava mesmo? Uma certa vez, uma experiência que a gente teve, logo no início da nossa prática com sonambulismo e com uma sonâmbula, ela estava na época passando por diversas dificuldades no campo pessoal, na sua saúde, financeiro, na família, diversos problemas estavam envolvendo ela. Quando, então, ela entrou num transe profundo, que a gente depois terminou o trabalho, era para trazê-la de volta, fazê-la despertar, ela então disse, eu não vou voltar. Eu não quero voltar. Isso acontece com não é algo tão incomum de acontecer no trabalho de sonambulismo, tá? Não é algo tão incomum. Por isso é bom a gente conhecer a teoria para depois a gente ir para a prática, então vocês já vão sabendo. Não é algo tão incomum, mas eu explico por quê. No caso dela, ali fora do corpo, a sensação de leveza que o espírito sente, as percepções ampliadas, a facilidade de comunicação, a facilidade de locomoção extraordinárias. Ela ia voltar para cá para quê? Cheio de problemas na sua casa, na sua família, na sua vida. Então ela diz, eu não vou voltar. Mas ela voltaria com certeza. Ela voltaria porque esses laços magnéticos não se desfazem assim com tanta facilidade. São laços muito fortes, que prendem o espírito ao corpo, ainda mais nela que era bem jovem. Então, esses laços não se desprendem, não se desfazem com tanta facilidade assim, mas nós conversamos com ela, explicamos a situação, afinal de contas ela era espírita. Ela sabia que não valia a pena fazer aquilo. Era muito melhor ela vir, enfrentar todas as dificuldades e saber que enfrentou e que resolveu. E que nós estávamos ali para ajudar a ela. Estávamos junto com ela em todo esse processo. Então ela voltou facilmente. Pode acontecer muitas vezes, se você deixar lá, o sonambulismo se transforma em sono e depois ele acorda. Ele poderia até demorar mais tempo para despertar, para retornar, mas romper esses laços seria muito difícil.
Mas como disse Kardec, Deleuze, Ponsegui, Dupotet, falam a mesma coisa, num estado de êxtase, que aí é um estado bem mais profundo que o sonambulismo. Isso pode vir a acontecer porque a vida fica por um fio magnético, que pode se romper com um abalo maior ou com uma força de vontade maior por parte do sonâmbulo. Além de que, no sonambulismo, há uma dificuldade a mais para esse sonâmbulo romper essa ligação. Primeiro, o conhecimento espírita que ele tem. Primeiro, o segundo, o objetivo do trabalho, que ele sabe qual é. E terceiro, o controle que o magnetizador tem sobre o sonâmbulo. Se você chega para o sonâmbulo e diz, se levante e caminhe, ele se levanta e sai caminhando em transe, de olhos fechados. Tem sonâmbulos que enxergam aqui de olhos fechados o plano material completamente, como eu estou vendo vocês e vocês me vendo. Conheço um sonâmbula que tem essa capacidade de tal maneira que ela levou muito tempo para acreditar que ela era sonâmbula. Porque ela enxergava tudo ao redor. Como assim? Eu não tô de olho fechado, eu estou de olho aberto, estou vendo todo mundo, estou vendo tudo aqui. Não, você está de olho fechado. Não, eu estou de olho aberto, estou vendo tudo. Você está de olho fechado. É o espírito que está enxergando, não é através dos olhos, porque o seu olho está fechado. Ela levou bastante tempo para entender que ela estava em estado de sonambulismo e o que ela conseguia enxergar do ambiente material não era através dos olhos físicos. Era a percepção do próprio espírito fora do corpo. Hoje ela sabe disso. Não se deve perder de vista, e aí já é Kardec dizendo, que nesse estado de excessiva suscetibilidade, a menor comoção pode ser funesta. A alma, feliz por estar desprendida do corpo, a este se prende apenas por um fio que um nada pode romper para sempre. Em casos semelhantes, experiências feitas sem cautela podem matar. Aqui Kardec está se referindo ao êxtase, não é ao sonambulismo. Mas é sempre bom se ter bastante cuidado. Essa cautela, ela é muito importante em todos os sentidos, em qualquer espécie de transe. A hipnose, hoje, ela está bastante desenvolvida. Existem diversas técnicas diferentes que foram desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo do século XX e agora também do século XXI. Técnicas para se colocar o indivíduo em estado de transe. Diversas abordagens psicológicas foram desenvolvidas nas últimas décadas, utilizando a hipnose para tratamentos, para retirar dores, para tratar questões físicas ou principalmente questões psicológicas, usando a hipnose. E aí na hipnose você vai desde um transe mais leve possível, de um simples relaxamento, até um transe mais profundo, num estado de êxtase. E mesmo nesses estados mais superficiais, é isso que eu quero dizer, nos estados mais superficiais, a mente dele está suscetível à sua, a do hipnotizador, a do magnetizador. Por isso que é preciso muito cuidado, aquilo que você vai pensar como magnetizador e o que vai falar para ele. Porque isso vai ficar registrado na mente dele e ele pode, mesmo que inconscientemente, involuntariamente, fazer o que você está dizendo, o que você está pensando. Porque o próprio pensamento do magnetizador afeta o magnetizado. Se o magnetizador, se ele está ansioso, se o magnetizador está triste, está preocupado, se ele está com raiva do sonâmbulo, tudo isso afeta o trabalho do sonambulismo. Porque ele vai impregnar o sonâmbulo com as suas energias. E essas suas energias tomam as suas características íntimas no momento. Se você está ali fazendo o trabalho como sonâmbulo e está pensando nos seus problemas de casa, é esse fluido que vai impregnar ele que vai dificultar o trabalho. Vai dificultar as percepções do sonâmbulo, que podem truncar as informações que ele vai lhe fornecer. Se você está fazendo um trabalho e está telepaticamente aqui emitindo um outro tipo de coisa, de pensamento para o sonâmbulo, ele pode captar e pode executar.
durante o transe ou depois do transe. A hipnose, ela usa muito disso. Uma pessoa, melhor dizendo, algumas semanas atrás, um espírito chegou para nós na reunião mediúnica e disse assim: não diga a fulano de tal, esse fulano de tal é um paciente nosso em tratamento com tendências suicidas. Não diga a ele que ele tem força. Não reforce nele essa ideia de que ele é forte, de que ele pode, de que ele tem força, porque ele pode usar isso para o suicídio. Olha, mesmo sem precisar colocar ele em transe, só eu falando com ele em estado de desperto mesmo, em estado de vigília. Se eu digo para ele, mas você é uma pessoa forte, você é capaz de superar tudo isso, você pode fazer. Ele pode acreditar nessa força e num momento de crise, essa força vai servir para o suicídio. Imagine ele num estado de transe. O que eu não posso pensar, se quer dizer, ou mesmo dizer para ele. O indivíduo em estado de sonambulismo, ele é mais suscetível ainda. Quanto mais profundo o transe, mais ele vai ficar suscetível ao magnetizador. O magnetizador tem que tomar cuidado das coisas que vai falar para ele, o que vai pensar naquele momento, que o sonâmbulo ele capta. Alguns captam literalmente o pensamento do magnetizador. Alguns executam ações que o magnetizador lhe pede apenas mentalmente, ele lê e executa. Alguns captam o pensamento do magnetizador numa forma de uma sensação, de uma percepção, e acaba acolhendo aquela ideia, aquela sugestão, que pode lhe ajudar, que pode lhe prejudicar. Mas se pode prejudicar, também o fenômeno pode ajudar e muito o indivíduo. É isso que tem se feito atualmente através da hipnose. Os magnetizadores clássicos, eles usavam a sugestão com os sonâmbulos. Um sonâmbulo, por exemplo, que tinha um vício qualquer, que tinha um vício moral ou vício de alguma substância. Muitas vezes o magnetizador que o colocava em estado de sonambulismo conversava com ele em estado de transe e o ajudava a se livrar daquele vício moral ou químico. Porque ele estava mais suscetível naquele momento. Você estava não só conversando diretamente com ele, espírito, e aí a mensagem vai diretamente para o espírito. E também porque o magnetizador tem essa ascendência magnética sobre ele. O que você diz para o seu sonâmbulo, ele faz com muito mais facilidade, ou ele obedece, ou ele entende, ele absorve com muito mais facilidade do que quando desperto. Então pode ser uma ferramenta muito útil para você ajudar o indivíduo que está nesse estado, que está passando por alguma dificuldade, passando por um trauma, por exemplo. Você poder, com ele em estado de sonambulismo, conversar com ele, ajudá-lo a compreender aquela situação que para ele foi difícil e que acabou gerando um trauma. Então, nós podemos ajudar de muitas formas, mas são experiências que precisam sempre ser feitas com bastante cautela. Aqueles que tiverem perguntas, vão escrevendo aí, que daqui a pouco a gente recolhe, tá? Qual é a credibilidade das informações transmitidas por um sonâmbulo? Nós podemos confiar plenamente no que o sonâmbulo diz? Não. Deleuze diz assim: muitos magnetizadores entusiastas têm uma fé cega em seus sonâmbulos. Os creem tão infalíveis no conceito que formam de sua própria enfermidade, como no que formam a respeito da de outros. Os sonâmbulos não são infalíveis. Primeiro que há uma limitação do fenômeno. Ele ainda está ligado a um corpo material. E isso limita suas percepções. Segundo, mesmo que ele estivesse completamente desprendido do corpo, ele é um indivíduo que não sabe tudo, que não pode tudo, que não percebe tudo. E aquilo que percebe, ele percebe segundo a sua concepção.
Então, nós precisamos sempre, da mesma maneira que qualquer informação que venha através de uma mediunidade, também nós devemos examinar tudo aquilo que vem através de um sonâmbulo. Kardec diz assim: em certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e nele encontra essas imagens, sobretudo as que mais impressionaram segundo a natureza das preocupações ou disposições do espírito. Ou seja, num certo estado de emancipação, a alma pode buscar no seu próprio cérebro coisas que ficaram lá gravadas, segundo a natureza das suas preocupações ou disposições de espírito. Aí ele vai encontrar a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas e outras, que chegaram à sua mente como? Através de pintura, de ações, de leitura, de relatos, porquanto os relatos também deixam impressões. Assim, a alma realmente vê alguma coisa. De alguma sorte, é a imagem daguerreotipada no cérebro. Daguerreótipo era um antigo equipamento de fotografia, um dos primeiros, se não era o primeiro, que pegou o nome do seu criador. Então, a imagem estampada, fotografada no seu cérebro. Então, às vezes, o sonâmbulo, ele pode estar dizendo, olha, estou vendo uma imagem. A gente pede, gostaria que você verificasse a situação da doença, do corpo físico, do problema de saúde de fulano de tal. Como é seu nome? Sandro. De Sandro. Você vai observar agora Sandro e você vai me dizer o que é que ele tem de problema de saúde, como é que podemos ajudá-lo, como é que a gente vai tratar. E aí o sonâmbulo pode... Aí a gente tem que dar um tempo para que o sonâmbulo localize Sandro, para que o sonâmbulo possa começar a visualizar as questões, precisa dar um tempo, deixar que ele busque, que ele elabore as informações para começar a transmitir. Aí daqui a pouco o sonâmbulo diz, olha, estou vendo o estômago dele. Está todo preto o estômago dele. Parece que não tem energia nenhuma, o estômago está completamente enegrecido. Eu estou vendo essa imagem do estômago de Sandro. Essa imagem pode não ser de Sandro, pode ser da sua própria mente. Da própria mente do sonâmbulo. Mas aí o sonâmbulo pode dizer, não, mas eu estou vendo fora de mim. Mas é porque o sonâmbulo como espírito, aí entra uma percepção, uma capacidade do espírito, que é diferente da nossa capacidade em estado de vigília, proporcionada pelo sistema nervoso. Em estado de vigília, ou observando as coisas do âmbito material, a gente sabe diferenciar muito bem o que é do outro e o que é meu. Eu sei olhar para a minha mão e dizer, essa aqui é a minha mão. Eu posso olhar para a mão de outra pessoa e eu sei diferenciar a mão dele da minha mão. Mas como o espírito tem essa dificuldade. Na condição de espírito, se desfaz ou se atenua essa percepção entre eu e outro, entre o que é interno e o que é externo. Há uma dificuldade. O sonâmbulo, então, ele pode ver o que está na sua própria mente externamente. Ele pode ver o que está dentro dele, mas que ele enxerga que está fora. Porque a capacidade de percepção diferente ocorre em níveis e de forma diferente daquela percepção através dos nossos olhos físicos. Isso ocorre na alucinação dos esquizofrênicos. Daí porque as pessoas com esquizofrenia têm tanta dificuldade em aceitar que têm alucinações. Ele vai dizer, mas é real, eu estou vendo, a pessoa está aqui do meu lado. Mas essa imagem que ele vê do lado dele é uma imagem que está dentro dele, porque ele não está vendo pelos olhos físicos, mas como espírito. Esse texto aí de Kardec foi retirado do texto que eu falei ontem, a teoria da alucinação. Então, o sonâmbulo, ele pode enxergar algo que lhe pertence e ele interpretar como ele está enxergando essa imagem fora dele, ele achar que é realmente do doente e não ser. Como ele pode também misturar imagens de fora com as de dentro.
que para ele as imagens de dentro vão estar fora e vão ser muito reais. Deleuze continua: para que um sonâmbulo julgue perfeitamente o estado de um enfermo, para que ele não caia nessas armadilhas da sua própria mente, é preciso que se identifique de algum modo com ele. Essa identificação é uma espécie de relação fluídica, de relação magnética que precisa se estabelecer entre o sonâmbulo e o doente que ele vai investigar. Quanto mais o doente tiver uma relação magnética com o sonâmbulo, mais facilmente o sonâmbulo vai conseguir investigar a situação desse doente. Às vezes as pessoas pedem: verifique o meu filho, o meu marido, o meu pai que está doente, verifique lá através do sonambulismo. Isso é quase impossível. Porque o sonâmbulo não conhece a pessoa, não tem qualquer tipo de relação, não tem uma relação magnética. Os sonâmbulos, como é que eles faziam? Eles pegavam um objeto da pessoa, de preferência e melhor ainda, uma parte do corpo da pessoa, uma mecha de cabelo, por exemplo. Porque esse cabelo vai estar impregnado com a energia magnética do doente. Essa energia magnética do doente vai entrar em contato com o sonâmbulo. E aí vai ser mais fácil o sonâmbulo verificar esse problema. Ou melhor ainda, como geralmente os sonâmbulos faziam, com o doente presente. E o sonâmbulo segurando a mão ou tocando uma parte do corpo desse doente. Aí a relação magnética é muito melhor, porque é direta. O doente está ali estabelecendo uma ligação magnética. Aí fica bem mais fácil se fazer a investigação e as informações se tornam mais precisas e mais desenvolvidas. Sendo assim, o motivo que determina identificar-se com um ser que sofre não pode ser mais que o sentimento da compaixão, o amor ao bem, que supõe esquecimento de si mesmo, cuja pureza deve alterar necessariamente o interesse pessoal. Se o sonâmbulo quer desenvolver percepções melhores, mais desenvolvidas, mais precisas, menos sujeitas a truncagens, aí ele precisa desenvolver esses sentimentos positivos que está aí, que não é fácil. Mas quanto mais ele conseguir desenvolver esses sentimentos, melhor. Ele vai passar por cima dos seus interesses pessoais em benefício do outro. E esse objetivo elevado que ele estabelece nesse momento, isso vai fazer com que ele trabalhe de maneira mais perfeita. Compaixão, amor ao bem, esquecimento de si mesmo. Deleuze continua: ademais, para que um sonâmbulo seja lúcido, é preciso que ele sustente a vontade e a confiança de quem ele magnetiza, e que a pessoa com quem se lhe põe em relação deseje receber dele conselhos úteis. Ou seja, ali no outro slide, no outro trecho, ele falava das condições do sonâmbulo. Aqui ele já está falando das condições do magnetizador e do doente que vai ser investigado. O doente, ele precisa querer receber conselhos úteis. Assim como o magnetizador tem que sustentar a vontade, sustentar-se na vontade e na sua confiança. Para que ele consiga imprimir, através do seu fluido e através dos seus comandos, uma segurança maior para o seu sonâmbulo, que vai se refletir numa segurança maior nas informações que ele vai transmitir. Requisitos para o trabalho, para a dupla que vai trabalhar. Está sujeito o sonâmbulo à influência daquele que lhe magnetiza. E essa influência pode ser útil ou funesta, segundo as disposições e a conduta do magnetizador. Falamos sobre isso há pouco. O magnetizador, da mesma forma que o sonâmbulo, precisa desenvolver em si esses sentimentos elevados e que o seu objetivo seja ajudar ao outro. Seja usando o sonambulismo para a investigação das enfermidades,
seja usando o sonambulismo com outro objetivo também positivo, um objetivo intelectual, de desenvolvimento de conhecimentos, mas que o seu objetivo seja o de ajudar aos outros. Os dois se colocando nesse patamar elevado de pensamentos e sentimentos, não tem como o trabalho errar. E a espiritualidade, como é que fica, não pode atrapalhar com esses objetivos, não. Se o objetivo daquela dupla em trabalho é um objetivo sério e útil, não tem como a espiritualidade que gosta do bem, que gosta de trabalhar, não estar ali ajudando. E não tem como a espiritualidade que não gosta do bem estar ali atrapalhando. Que não vai conseguir acesso, que já os dois ali se predispuseram a trabalhar com uma finalidade muito maior que uma simples curiosidade de conhecer um fenômeno que é interessante. Requisitos para um magnetizador. Besteirinha, só isso aí, que diz Deleuze. Espírito meditativo, uma grande prudência, hábitos severos, atitudes religiosas, gravidade no caráter, conhecimentos positivos e outras qualidades, como paciência, humildade, desejo de fazer o bem, ausência de curiosidade. Besteira, só isso. Para ser um bom magnetizador e trabalhar como sonâmbulo, basta ter isso aqui, coisa fácil de fazer. Lógico, essa é a condição ideal. Nem sempre vai ser possível a gente atingir tudo isso aí. Mas se nos pusermos no caminho para que a gente esteja cada vez mais próximo desse ideal, nós já estaremos fazendo um bom trabalho. Aqui, para a gente encerrar, é o depoimento de um sonâmbulo, que ele deu esse depoimento ao Barão de Poteta, no livro Manual do Estudante Magnetizador. É algo, parece até poesia, mas o sonâmbulo não era poeta, era uma pessoa qualquer. Mas no estado em que ele se encontrava, de transe profundo, as sensações e as percepções que ele percorriam fizeram com que ele tivesse esse sentimento no momento, e assim ele comunicasse ao seu magnetizador, o Barão de Potê. Isso é o sonâmbulo falando ao magnetizador. Quando vós vos sentais junto de mim, e que vossa mão poderosa, sem me tocar, agita o ar que me envolve na aplicação magnética, sinto como se uma rede invisível se estendesse sobre os meus membros, os amacia, os comprime sem os apertar, descontrai meus nervos e se infiltra, fascina-me da mesma maneira que o perfume de uma rosa penetra e encanta o olfato. Após, à medida que o magnetismo opera, uma leve indolência se apodera de minha pessoa. Os pensamentos terrestres tornam-se mais vagos, idealizam-se, melhor dizendo, transformam-se em um delírio atraente que vos isola da terra e daqueles que vos rodeiam, mesmo do vosso magnetizador. É o estado mais delicioso entre os que um ser humano pode se encontrar. Não é o sono, não é o sonho, e, no entanto, ele contém um e outro. Enfim, Senhor, quanto vos direi? Muito tempo depois que partistes, sinto ainda este doce bem-estar, este encantador langor que me mantém acorrentado à minha poltrona, faz-me desejar e amar a solidão. Eu não sou, nem eu, nem vós, nem ninguém, nem deste mundo, nem fora deste mundo, mas no todo da divindade que me criou, da qual minha alma experimenta todos estes efeitos mágicos. Os dois eus que existem em nós, como diz Stern, o eu terrestre desaparece sob o eu celeste. Estas são as palavras cheias de poesia que o sonâmbulo passou no momento em que ele sentia aquela grande leveza, aquele grande bem-estar que a gente conhece através dos relatos das obras espíritas e que só os espíritos desencarnados sentem, mas que nós também podemos sentir nesses momentos de emancipação da alma, em que a gente consegue um certo distanciamento do corpo terrestre
para que esse eu celeste, o espírito, consiga sobressair-se com as suas sensações, com as suas percepções, nos mostrando um mundo todo novo, de percepções e de faculdades, que talvez a gente não imagine, mas que é o preâmbulo da vida espiritual que a gente vai entrar depois que a gente desencarnar. Mas que é sentido muitas vezes pelo sonâmbulo, mesmo estando aqui na Terra. Mas que ele pode sentir nesses momentos em que esse seu eu celeste se desprende do eu terrestre e ele pode alcançar mundos infinitos de sensações maravilhosas, muito melhores do que as sensações proporcionadas pelo nosso corpo físico. Apesar de que quando a gente está aqui em estado de vigília, de retorno ao nosso corpo, a gente adora as sensações da matéria e não quer largar isso aqui por nada. Para encerrar, antes de responder as perguntas, nós tivemos uma paciente na instituição, ela tinha 22 anos de idade na época, estava passando por um problema de saúde, de depressão muito grave, aliado também a um processo obsessivo. E quando ela recebia o passe, ela entrava sempre em transe. E ela se distanciava do corpo físico. Ela descrevia uma sensação maravilhosa que ela sentia fora do corpo, muito diferente da sensação que ela tinha quando na matéria, quando a depressão, então, ela sentia todo o peso da depressão. Só que quando o magnetizador conseguia trazê-la de retorno ao corpo físico, talvez por inexperiência, não sei, mas ela, às vezes, ela voltava à sua consciência do corpo físico, mas, às vezes, as pernas continuavam inertes, ela não conseguia movimentar os membros inferiores. E como ela tinha consciência, porque ela já tinha retomado o seu corpo físico, já tinha despertado, apesar desse detalhe, ela começava a chorar, porque ela ficava com medo de estar morrendo, porque ela não estava sentindo as pernas. Mas poucos instantes antes, ela em estado de transe, ela dizia que não queria voltar para cá, porque lá estava muito bom. Às vezes os sonâmbulos, eles relatam esse tipo de coisa, nossa, mas é tão bom aqui. Mas ele sabe que tem que retornar ao corpo físico, porque a caminhada terrena precisa continuar como fonte de aprendizado para todos nós. Então, quando estava fora do corpo, ela falava como o espírito, que não queria voltar para cá, porque ele era muito bom. Quando ela voltava ao corpo físico, e ela não sentia as pernas, ela falava como alma, como espírito encarnado, e dizia que ficava com medo de morrer. É o paradoxo da mente humana. Mas vamos às perguntas, por escrito, por favor, quem já tem uma aqui, quem tiver mais. Mas antes disso, está aí o meu e-mail, adilsonmota1@gmail.com. As pessoas, mais uma vez, que quiserem a apostila de anatomia e fisiologia humanas aplicada ao magnetismo. É uma apostila que foi elaborada pelo Dr. Garcia Barata, lá em Aracaju. Ele é da área médica. Então, durante 34 meses, ele escreveu uma coluna de anatomia e fisiologia aplicada ao magnetismo que nós publicamos no jornal Vórtice. E então, no encontro de magnetizadores, no mês de maio, ele tinha reunido todos esses artigos que ele elaborou para o jornal Vórtice e colocou numa espécie de apostila e disponibilizou lá para as pessoas. E aqui eu tinha trazido algumas, mas que foram rapidamente vendidas, acabaram-se muito rápido. Então, as pessoas que quiserem, a gente manda pelo correio, manda um e-mail para mim, que aí a gente disponibiliza das informações de como proceder. Embaixo está aí o e-mail do Jornal Vórtice, eu esqueci ontem de falar. Alguém aqui não sabe o que é o Jornal Vórtice? Tem algumas pessoas que não sabem.
E acredito que mais do que vocês, tem pessoas que, mesmo sabendo, mas não recebem. O Jornal Vórtice é um informativo sobre magnetismo. É um jornal virtual que nós publicamos desde 2008, mensalmente. E a gente manda, é virtual, porque a gente manda através de e-mail para as pessoas, contendo material sobre magnetismo. São eventos realizados ou a realizar, são artigos sobre magnetismo, são trechos das obras de Kardec falando sobre magnetismo, enfim, são estudos de casos, são entrevistas com magnetizadores, com grupos que estão estudando ou trabalhando com magnetismo. Tem uma coluna mensal de Jacó, a cada 2 meses tem um artigo da Ana Vargas, lá do Rio Grande do Sul. Outros magnetizadores do Brasil e de fora do Brasil também nos mandam material para que a gente possa analisar e publicar. Quem quiser receber, que ainda não recebe, manda um e-mail, pode ser para o meu e-mail, pode ser para o e-mail do Vórtice, o jvortice@gmail.com, que aí a gente cadastra o e-mail de cada um e manda para vocês mensalmente. Quem quiser acessar esses jornais, entra no site do Jacó. Olha só, Roberto está dizendo que no CD que ele distribuiu aí nas sacolinhas, tem todas as edições do Jornal Vórtice, tá? Em PDF. Mas se alguém quiser, pode ir lá também no site de Jacó, que lá também tem. Fora isso, tem muito mais coisas para se ler e ver também. Vamos às perguntas. Eu acho que a gente vai precisar de passar um pouquinho do tempo, né? Mas as pessoas não estão com fome não, né? Não precisa lanchar não, né? A gente pode ir um pouco... eu acho que vai ter que passar um pouquinho do tempo para responder isso aqui, viu? Porque amanhã não tem mais. Jacó depois se vira com o restante do tempo, né, Jacó? E também porque ninguém gosta muito de ver ele, não. Muito mais, enfim. A gente gosta de ouvir o que ele tem a dizer, mas de ver... Não. Alguém colocou assim: muito tempo depois que partistes, reticência. Isso aqui é um trechinho de um dos slides, não é? Só não me lembro de qual. O que significa? O magnetizador não deve ficar junto até o final do processo? Ah, tá. É isso aqui, né? Muito tempo depois que partiste, ou seja, terminou o estado de transe, ele já voltou à consciência física, já despertou, o magnetizador já foi para casa, ele às vezes ainda continua sentindo aquele doce bem-estar, como ele fala aí. O encantador langor que eu mantenho ali ainda na poltrona, desejando e amando a solidão. Ou seja, as sensações que ele estava sentindo, ele pode ainda continuar sentindo mesmo depois do transe. Foi isso que ele quis dizer. Quais são as diferenças distintas entre sonambulismo, dupla vista e êxtase? Êxtase é um prolongamento do processo do sonambulismo. Podemos dizer que é um sonambulismo mais profundo, bem mais profundo. Seria o estágio seguinte depois do sonambulismo, estado de êxtase. Na definição de Allan Kardec, o sonâmbulo, ele entra em transe, mas ele permanece no plano material. Então, ele pode ir para uma outra cidade, pode entrar na casa de alguém, ele pode se encontrar com espíritos aqui no âmbito material. O estático, ele pode ir a mundos espirituais. Seria essa a diferença, mas os três fazem parte da mesma classe de fenômenos. Os três são fenômenos de emancipação da alma. Só que no êxtase seria mais desenvolvido que o sonambulismo. A dupla vista. Todo sonâmbulo tem dupla vista, mas nem toda pessoa que tem dupla vista é sonâmbulo. A pessoa que tem dupla vista, ele tem essa capacidade de dupla visão. Ele consegue enxergar a outra realidade. A própria alma enxerga essa outra realidade, que não é a realidade presenciada pelos olhos físicos, daí o nome dupla vista. E ele faz isso através dos olhos físicos. Ele não precisa fechar os olhos, ele não precisa estar em transe, você não precisa magnetizar, ele faz isso. Então ele enxerga. No encontro de magnetizadores na cidade de Curitiba, foi ano passado, né?
ano passado, encontrei lá com uma senhora, ela me disse que há vários anos ela era espírita e há vários anos ela tomava medicamentos psiquiátricos porque ela enxergava duas realidades ao mesmo tempo. Com o olho direito ela enxergava uma realidade, com o olho esquerdo ao mesmo tempo ela enxergava outra realidade. Aí ela veio me procurar e perguntar o que é que eu tenho, mas ela só tem dupla vista. Mas ela toma medicamentos, ou tomava, não sei, há muitos anos, mesmo sendo espírita. Nem ela, nem a casa espírita onde ela trabalha, onde ela frequenta, podiam dizer isso para ela, tinham como dizer isso para ela. Mas o que ela tinha era dupla vista. A dupla vista mais desenvolvida nesse caso. Às vezes a pessoa que tem dupla vista, ele enxerga como se estivesse enxergando através de uma janela que se abre na própria realidade física. Então ele enxerga as duas realidades ao mesmo tempo. De outras vezes, as duas realidades se interpenetram e ele enxerga as duas ao mesmo tempo. Isso é dupla vista. Ele consegue enxergar à distância, consegue enxergar coisas que estão distantes, sem necessariamente entrar num transe. Lógico, o indivíduo não vai estar 100% no corpo, mas o transe, às vezes, é imperceptível. Ele consegue, então, usar essas capacidades do próprio espírito a despeito de estar num corpo físico e sem estar num transe profundo. De outras vezes, a dupla vista ela é rudimentar. É aquele indivíduo que consegue captar as coisas no ar. Está conversando com alguém, mas ele consegue compreender bem além daquilo que está sendo dito. Ele consegue ler nas entrelinhas. Você fala a metade de uma história para ele, mas ele já sabe muito mais de tudo que já está por trás daquela história. Essa pessoa tem dupla vista. Porque, através da nossa compreensão cerebral, nossa compreensão é limitada. Mas o espírito, ele consegue se comunicar, dar e receber sensações, percepções, estabelecer comunicação com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, sem precisar da elaboração do pensamento racional, sem precisar de usar da lógica. Simplesmente se capta o que o outro sente, o que o outro pensa. Então, muitas vezes, a pessoa que tem dupla vista, ela tem essa capacidade. Está conversando com alguém, ela ouve uma coisa, ela ouve 10 palavras, mas ela entende muito mais daquilo que não foi dito, porque seu espírito em relação com aquele outro, que o espírito encarnado, consegue se compreender, consegue se sentir e entender as coisas muito melhor, além daquilo que está sendo dito e presenciado. Um sonâmbulo que conheci entrava em transe, vestia-se e saía. Pegava a condução, mas de repente voltava. A mãe sempre o acompanhava nessas viagens. Voltava o quê? Para casa ou voltava do transe? Voltava para casa, que voltava entre aspas. Então, acredito que seja voltava do transe, né? Pegava a condução, saía porta fora, pegava a condução em estado de transe, lá não sei aonde, saía do estado de transe, e a mãe sempre lhe acompanhava nesses episódios. Era um sonâmbulo real, sim. Era um sonâmbulo natural. Para que essas ocorrências deixem de acontecer assim de forma espontânea, magnetiza ele, se ele quiser, lógico. Estabelece com ele essa condição de magnetizá-lo para que consiga-se, através do magnetismo, levá-lo ao estado de transe sonambúlico, e aí, naturalmente, o sonambulismo natural vai desaparecer, ficando o sonambulismo magnético, que vai ser direcionado para um objetivo edificante. É uma faculdade. E quando em estado natural, ela não serve para muita coisa, a não ser para o trabalho, dar trabalho à mãe, que tem que sair junto com ele, sabe-se lá para onde, porque ele está querendo sair de casa em estado de transe. Então, transformar esse sono, pegar essa faculdade que ele tem, que essa pessoa tem, para utilizar de uma forma produtiva.
É como alguém que tem a visão, tem a audição, mas não usa para nada, anda de olho fechado, de ouvidos tampados. Para que serve ter a faculdade que não usa para nada? Transformar o sonambulismo natural em sonambulismo magnético, para que ela possa ter uma finalidade séria e útil. Lógico que aí dá trabalho. Mas aí, se alguém tem algum parente, algum filho, alguém que conhece, precisando transformar esse sonambulismo natural em magnético, procura quem? Roberto. E procura Francisco aqui do GER. Que lá em Aracaju já tem muito. Não vão na onda de Jacó, não. Vão na onda de Jacó, não. Procura Roberto, procura Francisco, que eles dão um jeito. Se eles não quiserem dar um jeito, o dia que eles têm que dar. Mas eles dão um jeito, eles dão. Eu acredito neles, tenho plena certeza que eles dão um jeito aí. Agora vão ter que dar. Eles quiseram fazer o seminário para quê? O sonambulismo pode ser usado em crianças e adolescentes? Se sim, pode ser feita pela mãe ou pai. Vai aqui aquela mesma ressalva com relação à mediunidade. A mediunidade em crianças deve ser desenvolvida? Depende. Depende de um amadurecimento. Ele tem esse amadurecimento para levar a coisa a sério. Porque é sério, não é brincadeira. Para ele fazer de vez em quando com os amigos. É séria. Então, ele tem esse amadurecimento para levar a coisa a sério, com responsabilidade, entendendo os propósitos elevados do fenômeno, buscando desenvolver em si aqueles sentimentos elevados que Deleuze recomenda para que o fenômeno aconteça no melhor nível possível. Se ele tiver, a questão não é a idade, a questão é o amadurecimento, porque vai ter pessoa de 50, 60 anos de idade que não tem esse amadurecimento. E aí não seria muito interessante desenvolver neles uma faculdade que eles não vão usar bem. Há necessidade de profunda relação magnética entre sonâmbulo e magnetizador para dar credibilidade ao que o sonâmbulo vê e fala. Isso é uma pergunta que aqui está como uma afirmação. Não seria mais fácil conversar com o espírito protetor do doente através da psicofonia ou psicografia para ter as informações necessárias a ajudar o doente? Se você tem uma mediunidade, ela também deve ser utilizada. Se você tem sonambulismo, você vai desprezar por quê? Em que sentido a mediunidade é mais importante do que o sonambulismo, se as duas são faculdades da alma? Uma que está apta ao contato com os desencarnados e outra que está apta ao contato com o espírito encarnado. As duas não são provenientes da mesma fonte, as duas não são criação divina. Por que uma é mais importante que a outra? Acredito eu, é um pensamento particular, não significa que toda casa deva desenvolver um trabalho com sonambulismo. Mas é interessante que toda casa espírita, porque isso faz parte da doutrina espírita, conheça o assunto, para não levar em conta de obsessão aquilo que muitas vezes é apenas uma faculdade de emancipação da alma. Isso acontece muito. Pessoas que têm uma determinada faculdade são confundidas com obsediados. Então, se o indivíduo tem uma boa mediunidade, use-a. Se ele tem a faculdade de sonambulismo, use-a. Porque foi para isso que ela foi criada. Deus não nos criou braços para a gente andar com eles algemados. Deus nos criou pernas para a gente andar, olhos para ver, sonambulismo para utilizar. Você tem algum sonâmbulo em sua instituição que o auxilie nos tratamentos? Nós temos um trabalho, uma reunião sonambúlica, contando com 3 sonâmbulos e 3 magnetizadores. E tem outros sonâmbulos em vista também, que a gente vem ao longo do tempo preparando para podermos mais tarde a gente incluir no trabalho. Nós utilizamos esse trabalho para que eles consigam nos orientar dentro dos tratamentos magnéticos que a gente precisa fazer. Nós temos também uma reunião mediúnica, onde nós fazemos evocação de espíritos que têm a mesma finalidade, só que vai funcionar de uma maneira diferente, onde nós procuramos contactar com espíritos com capacidade de nos orientar a respeito também das doenças. Então, nós aproveitamos quem é sonâmbulo, nós aproveitamos quem é médium. E, às vezes, na reunião mediúnica, chega espíritos
orientando a respeito de determinada doença, e depois eles acrescentam: complemente as informações através do sonambulismo. Porque o sonâmbulo, ele vai ver a coisa, ele vai perceber, ele vai entrar em contato com o doente e ele vai relatar a situação dos centros de força, de órgãos físicos, de aspectos emocionais, de aspectos depressivos, de aspectos obsessivos. Ele vai entrar em contato com a realidade daquele doente e vai nos descrever. E muitas vezes eles sentem neles mesmos o que o doente está sentindo. Então, tem determinadas coisas que a gente prefere ver através do sonambulismo, outras através da mediunidade e outras juntando os dois recursos. Tem uma pergunta aqui, Jacó, que é para nós dois. Para Dilson e Jacó, a cura não seria a resolução mais profunda do que a saúde do corpo e mente, mais processos existenciais e espirituais? Também. Tem uma frase muito interessante, e aí, Jacó, depois você dá a sua resposta aí, se você quiser vir para cá também, dar agora, também pode. Tem uma frase muito interessante na Revista Espírita, que eu gosto muito de citar. É um artigo do espírito Kahneman. Esse espírito, ele era magnetizador, amigo íntimo de Allan Kardec, transmitia uma comunicação mediúnica que Kardec colocou na Revista Espírita. E tem um trechinho muito interessante que eu gosto muito, quando ele diz assim: o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Olha o tamanho da responsabilidade que ele nos dá. Da saúde da humanidade. Não é das pessoas que procuram o centro espírita. Não é para a gente simplesmente aliviar as dores. É a cura moral e material da humanidade futura. Enquanto o magnetismo, ele vai tratar o físico e o perispiritual, o espiritismo, com suas orientações, vai tratar o espiritual. E aí nós temos o tratamento completo. Por que só tratar um se a gente pode tratar tudo? E como tratar só um se aquilo que acontece em um necessariamente repercute nos outros dois? Tudo que acontece no corpo repercute no perispírito e espírito. O que acontece no perispírito repercute no corpo e no espírito. E o que acontece a nível espiritual repercute no perispírito e no corpo. Por que não podemos tratar tudo ao mesmo tempo? Seria muito mais fácil. Esse trabalho que é feito com o sonambulismo é parecido com o que se faz com a apometria. Aí eu vou pegar as palavras de Jacó, não literalmente. Uma coisa que eu já escutei Jacó dizer várias vezes: a apometria existe no meio espírita porque o meio espírita desprezou o sonambulismo. O sonambulismo faz parte do espiritismo desde a codificação, desde 1857, com o Livro dos Espíritos. E Kardec, antes disso, já conhecia durante 35 anos de teoria e prática magnética. Nós desprezamos o sonambulismo, mas as faculdades, elas continuaram existindo, tinham que ser aproveitadas por alguém de alguma maneira. Surgiu a apometria. Epa, que negócio aqui que andar. Surgiu a apometria. Tá? Mas não estou aqui a fazer críticas, mas estou aqui a falar de um fato. Como que se deixou isso de lado? Se isso faz parte do próprio espiritismo. E está lá bem grande no Livro dos Espíritos. Todo magnetizador é necessariamente um hipnotizador? Segundo, como diferenciarmos uma pessoa em transe hipnótico e em transe sonambúlico? Não existe hipnose sem magnetismo. Impossível. Não tem como. Tem uma palestra que às vezes eu faço, que eu começo com a seguinte pergunta: o que é que cura? É a fé ou o magnetismo? Aí eu digo: é a fé. Mas como é que a fé cura? Aí a gente começa aí buscando os detalhes. Como é que a fé faz essa cura? Vamos buscando os detalhes, a gente chega no magnetismo.
Mesmo quando aquela mulher que tem hemorragia há 12 anos, Jesus nem sabia, nem se deu conta que ela estava por ali. Só depois que ela lhe tocou e ela se sentiu curada. Ela se curou através da fé dela, mas precisou do magnetismo que escapou de Jesus. Aí, às vezes, eu pergunto assim, o que é que cura? É o médico ou o remédio? É o médico que passou o remédio que curou, ou foi o remédio que o médico passou que fez a cura? Ou os dois? Então, não existe hipnose sem magnetismo, porque o hipnotizador, mesmo sem querer, mesmo sem acreditar, mesmo sem prestar atenção, ele acaba doando fluidos. Por isso que, geralmente, a hipnose, ela leva a transes mais superficiais, porque não há uma impregnação magnética direta, de forma intencional, o que seria mais abundante. Mas há indivíduos hipnotizadores que conseguem levar, através da hipnose, pessoas a um transe bem profundo. Mas esses são poucos. Esses são poucos, não são muitos hipnotizadores que fazem isso só com a sugestão verbal, porque ele acaba doando energia, mas muito pequena. E quando ele, aí entra a questão da vontade que a gente falou ontem. Ele quer colocar o outro em transe. Quando ele quer colocar o outro em transe, ele despacha energias em direção ao outro. E ele consegue controlar o outro porque ele tem esse fio de ligação magnética. Quando nos espetáculos públicos hipnotizadores fazem as pessoas lá hipnotizadas realizarem movimentos, fazerem coisas ridículas para divertir a plateia, fazem porque ele consegue conduzir, consegue controlar o outro através desse elemento magnético que está ligando eles dois. O hipnotizador não sabe disso, mas é isso que ele faz. Os magnetizadores, eles levavam indivíduos com mais frequência a um estado de transe profundo, um estado sonambúlico, eles impregnavam voluntariamente o fluido de maneira abundante no outro. Agora, qual é a diferença do fluido que leva ao sonambulismo e o fluido que cura? Nenhuma. A diferença é a vontade dele, de quem está conduzindo o processo. Através da minha vontade, eu quero que esse indivíduo se desprenda do corpo, entre num estado profundo de transe e chegue ao sonambulismo. E eu vou descarregando fluido nele. E é através desse fluido que a minha vontade se exerce no organismo dele. E aí eu posso fazer ele sentir uma dor, como eu posso fazer com que ele não sinta mais uma dor. Posso gerar uma anestesia local, posso gerar uma anestesia geral, onde ele pode ser cirurgiado, como a gente falou sobre isso ontem. Então, todo magnetizador, nem todo magnetizador é um hipnotizador. Uma experiência que a gente citou ontem, de Mesmer, que foram feitas diversas nesse sentido, quando ele conseguiu emitir seu magnetismo através de uma parede até a sala do outro lado, para atingir um indivíduo no outro lado que entrou em transe sonambúlico, que nem sabia que o processo iria acontecer, e de cá mais ainda, para ninguém ter dúvida. Mesmer fazia movimentos com a mão e a pessoa fazia lá os mesmos movimentos com o seu corpo. Mesmer puxava a mão para cá e para lá, o indivíduo caminhava para cá e para lá. Mesmer girava a mão, o indivíduo começava a girar em torno do próprio eixo. Não houve nenhuma sugestão, portanto não houve hipnose. Então nem todo magnetizador é um hipnotizador, mas todo hipnotizador é um magnetizador sem saber. Como diferenciar o transe hipnótico do sonambúlico? O transe sonambúlico ele também pode ser hipnótico, pode também ser chamado de hipnose, e assim se chama. Nos compêndios de hipnose moderna, a gente vai encontrar o sonambulismo como sendo o estágio mais profundo da hipnose. Só que eles não usam diretamente o magnetismo para provocar. Êxtase e sonambulismo têm sua volta ao corpo da mesma maneira. Uma coisa aqui que eu esqueci de falar, aproveitar para falar agora. Como é que a gente traz o indivíduo do transe? Com a técnica contrária, dispersão. Eu vou dispersar a mesma área onde eu concentrei. Se eu concentrei da cabeça aos pés, eu vou dispersar na mesma distância da cabeça aos pés.
Se porventura fiz uma concentração maior em determinada área, eu disperso um pouco mais nessa área de maior concentração. Até que ele vai retornando à consciência, o transe vai se tornando cada vez mais superficial, até ele realmente despertar. Oi. Olha, Roberto, o chefe disse que essa é a última. Por mim, a gente ia até... Ninguém quer ver Jacó mesmo aqui. Só quer ouvir, mas ver... O magnetismo é nato ou pode ser aprendido através da vontade, estudo e prática? O magnetismo ele é nato, senão eu não estaria aqui encarnado, não. Nós só estamos encarnados porque existe magnetismo, energia vital. Sem ela, não estaríamos aqui encarnados. É o magnetismo que sustenta a vida da matéria. Sem ele, não estaríamos aqui encarnados. Nós, como espíritos, não conseguiríamos atuar no nosso corpo físico se não existisse o magnetismo. Agora, a ciência magnética, essa pode e deve ser aprendida através da nossa vontade, do estudo e da prática. Só mais uma, Roberto. Quando um espírito incorporado dá passe em seu médium, qual tipo de passe é esse? Depende da finalidade. Você pode aplicar passe numa reunião mediúnica para ajudar o espírito, para ajudar o médium. Vai depender da situação. Para ajudar o espírito, você faz naquelas situações em que o espírito está com dificuldade de falar. Às vezes ele tem uma certa dificuldade na região laríngea do seu perispírito, ele tem dificuldade de falar, de se expressar. Às vezes o sofrimento dele é muito grande, ele não consegue se expressar direito. Às vezes um espírito é muito violento, você pode aplicar o passe para atenuar um pouco a passividade do médium, a fim de que ele não demonstre tanta violência. Como você pode aplicar um passe para facilitar o desligamento do espírito na hora que termina a comunicação. Passes dispersivos nessa situação. Passe concentrador quando você quer ajudar a aumentar esse estado de transe. Quando você quer facilitar a comunicação, concentração. Quando você quer desligar o espírito ou reduzir sua atuação sobre o médium, passos dispersivos. Para ajudar o médium, aí tem outras situações. Um médium iniciante, às vezes ele tem dificuldade de conexão com o espírito. O magnetismo concentrador pode ajudar. Isso está no livro dos médiuns. Usar um magnetizador nas reuniões mediúnicas. O magnetizador ele pode tocar no braço do médium para facilitar o desenvolvimento da psicografia. Ou ele pode tocar, por exemplo, nos ombros do médium psicofônico, facilitando a ligação magnética entre espírito e médium, facilitando assim a transmissão da comunicação. Às vezes o médium tem qualquer mal-estar, e aí você vai tratar de acordo com a necessidade. Ou às vezes um espírito que está passando por diversas dificuldades. Quando você quer hipnotizar um espírito, fazendo nele uma regressão de memória, concentração. Você quer tirar ele de algum estado hipnótico que ele se encontra, dispersão. Ou seja, situações são as mais variadas, seja para ajudar um médium ou o espírito comunicante. Quando o espírito incorporado dá passe em outras pessoas, é utilizado o fluido magnético do médium, sem dúvida. Sem dúvida. Ontem, tinham coisas caindo, hoje são coisas explodindo. Todo mundo olhou para você, Roberto, não sei por quê. Mas olharam para você, não sei por quê. Então, sem dúvida nenhuma, quando um espírito se comunica através de um médium, ele acaba que energias desse médium acabam passando. E aí nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec um trecho muito interessante, quando ele vai descrever a respeito do que é a mediunidade curadora, que ele vai dizer que são raros aqueles médiuns curadores que conseguem realmente deixar passar unicamente a energia dos espíritos. São raros porque necessita de uma alta moral que raramente se encontra sobre a Terra. Ou seja, vamos dizer que 99,99% dos médiuns curadores tendem a deixar passar suas próprias energias magnéticas no processo. E falando sem passe espiritual,
pegando o gancho aqui, a descrição de passe espiritual que Kardec dá, passe espiritual é um passe aplicado diretamente pelos espíritos sobre o doente, ou seja, não precisa de médium nem de passista. Aí, às vezes, a gente encontra, não, mas na minha casa só se aplicamos passe espiritual, então ele nem tem médium nem tem passista. O doente entra lá na sala de passes e senta lá e fica esperando que os espíritos lhe apliquem um passe. Passe espiritual não exige, pelo menos não presencialmente, não uma doação direta de fluidos ao doente. Porque às vezes as pessoas se confundem, às vezes dizem isso para enaltecer o seu trabalho. Não quero saber de magnetismo, mas que só se aplica passe espiritual. Não sabe nem o que é o passe espiritual. Porque se há um passista, se há um médium em trabalho, vai haver energias magnéticas do encarnado. Deixa de ser passe exclusivamente espiritual. Ficamos por aqui? Tem mais perguntas aqui, infelizmente, desculpem, não deu para responder esses restantes. Se depois as pessoas quiserem conversar, a gente responde pessoalmente, tá? Vai para intervalo agora, Roberto? Vai direto?